Muito boa tarde para você. Quarta-feira, 23 de novembro, RF News no ar. Veja os destaques da edição de hoje. Operação contra a pedofilia prende 17 suspeitos. Todo o conteúdo que é postado, ele é criptografado. A ação da polícia com parceria do Ministério Público prende advogados envolvidos com facção criminosa. Extrapolaram a advocacia e passaram a praticar crimes. Novas imagens mostram um protesto de moradores após morte de criança em Belo Horizonte. Por que eles deu tiro na criança? Polícia Federal apreende equipamentos de estética em aeroporto. Eles receberiam selos de qualidade falsos no Brasil. Mercadoria adquirida fora de forma clandestina. Dinheiro aparece boiando em praia do Rio de Janeiro. Aqui ficou cheio de gente. E a primeira reportagem da série especial sobre a superação econômica em Goiás. Goiás sempre foi campeão em questão de agronegócio. Ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com a operação da Polícia e do Ministério Público, que terminou com a prisão de 32 advogados suspeitos de colaborar com a principal facção criminosa que atua em São Paulo. Um dos presos é o vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Ele teria recebido R$130 mil dos criminosos para apresentar denúncias falsas, com o objetivo de afetar a segurança pública no estado. O vice-presidente do CONDEP, o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos do Estado, foi preso em Cotia, na Grande São Paulo. De acordo com as investigações, Luiz Carlos dos Santos recebia mesada de R$5 mil da principal facção criminosa da capital para atrapalhar investigações policiais. Mas ele não era o único. A polícia foi atrás de outros suspeitos. Mais de 600 policiais fizeram uma operação simultânea na Grande São Paulo e em mais de 20 cidades, como São José dos Campos, Bauru, Santos, Sorocaba, Araçatuba, Piracicaba e Campinas. As investigações começaram em Presidente Venceslau, depois que agentes penitenciários encontraram uma carta de criminosos num dos telhados do Complexo de Segurança Máxima. Segundo a polícia, os advogados faziam parte da chamada Sintonia dos Gravatas, um grupo criado para prestar serviços jurídicos aos líderes da facção e que se aproveitava do sigilo profissional para agir dentro e fora dos presídios. Eles não simplesmente advogavam para integrantes, que isso não é nenhum crime, mas sim que eles prestavam auxílios criminosos para esses integrantes do PCC. E por isso que eles estão sendo investigados, né? Extrapolaram a advocacia e passaram a praticar crimes. 35 pessoas foram presas, 32 advogados. Eles são acusados de movimentar dinheiro do crime organizado em contas bancárias e ajudar a criar um banco de dados com nomes e endereços de agentes penitenciários e dos parentes deles, a lista de quem seria morto pela quadrilha. O crime organizado, ele é uma empresa, não é? E ele tem várias atividades, várias funções, inclusive algumas funções de suprir necessidades de familiares dos presos e etc. e tal. Então, tudo isso envolve essa atividade, né? Essa é uma participação muito grande, essa é uma atividade muito grande e, portanto, veja, existem várias células em estrutura. Agora o grupo aí, Sintonia dos Gravatas, vai defender os clientes diretamente no presídio, né? E 17 pessoas foram presas em uma mega operação da Polícia Federal contra a pedofilia. Em São Paulo, os agentes foram até um bairro da periferia onde encontraram indícios de pornografia infantil. A operação de combate à pedofilia foi realizada em 16 estados. No Rio Grande do Sul, a PF estourou a porta desta casa. Lá dentro havia grande quantidade de material eletrônico, computadores, DVDs e HDs. Segundo a polícia, tudo era usado para armazenar conteúdo pornográfico. O dono dos equipamentos foi detido. Ele tem 24 anos, é solteiro, mas não teve a identidade revelada. Em Belém, outra prisão e mais computadores com material pornográfico infantil. O suspeito também é investigado em um inquérito na Polícia Civil por estupro de vulnerável. Ao todo, foram 17 presos. Eles fazem parte de uma lista com 67 pessoas que vinham sendo constantemente monitoradas pelos agentes.
Durante as investigações, a Polícia Federal descobriu que os suspeitos navegavam por uma rede pouco convencional de internet, com acesso restrito. Nesse ambiente, os usuários com perfis falsos interagiam entre si e ainda procuravam os alvos, crianças e adolescentes. Essa rede é conhecida como Dark Web. Toda a informação que transita na Dark Web, ela garante em tese, né, a situação de ser anônimo e toda a mensagem que é trocada, enfim, todo o conteúdo que é postado, ele é criptografado. Há 2 anos, a Polícia Federal prendeu mais de 50 pessoas no país todo na primeira fase da operação. De lá para cá, sistemas vêm sendo aprimorados para rastrear e identificar quem produz e compartilha materiais de pornografia infantil. A partir do momento que você começa a identificar as pessoas, quem são esses usuários, você tem que tirar essas pessoas daquele mundo digital e você tem que passar a ver quem são essas pessoas no nosso mundo fático aqui. Onde moram essas pessoas, qual é o endereço dessas pessoas, né, com quem elas se relacionam. RF News de volta e ao vivo para todo o Brasil. Agora são 12h13. Um idoso morreu durante o assalto a um salão de beleza em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O criminoso usou uma máscara do Mr. M para assaltar. A vítima é seu Oswaldo Gomes de Oliveira, de 62 anos. Ele levou um tiro no pescoço ao tentar defender a família durante um assalto. O crime foi em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. O ladrão usava esta máscara. A enteada de seu Oswaldo diz que o assaltante invadiu o salão de beleza dela por volta das 10 da noite, quando ela atendia uma cliente. Ele entrou com uma máscara e falou que era um assalto. Aí eu levantei e falei, leva tudo que você quiser. Aí ele pegou e falou, passa as 2 para o fundo, que seria para a cozinha, para a gente ir para a cozinha. Aí a gente foi e ele veio atrás. Em seguida, o criminoso subiu uma escada para invadir a casa da família, que fica nos fundos do salão. Seu Oswaldo viu o criminoso chegando e reagiu. Os dois começaram a brigar. E quando seu Oswaldo conseguiu arrancar a máscara dele, o ladrão atirou. Seu Oswaldo foi atingido no pescoço e morreu na hora. O ladrão fugiu levando um celular e R$30. A esposa tem certeza de que seu Oswaldo quis defender a família, já que na casa estavam os 3 netos, 2 meninos de 3 anos e a menina de 7. Era muito bom pra gente, mas ele não dava moleza. Se acontecesse alguma coisa, ele reagia mesmo, então foi isso que aconteceu. Seu Oswaldo era autônomo, mas estava afastado do trabalho há 2 anos para fazer hemodiálise. Ele estava ansioso para fazer o transplante dos rins. Muito animado para sair dessa vida de hemodiálise, né? Aí acontece tudo isso. Lamentável, né? Mas aquela orientação de sempre dada pela polícia não dá para reagir. Ontem nós mostramos aqui aquele caso chocante em Belo Horizonte de uma criança de 9 anos baleada na cabeça e que depois do ocorrido, moradores de uma comunidade tentaram atear fogo em um ônibus para protestar. Você vai ver agora imagens do circuito de segurança do veículo que mostram o passo a passo da ação. Era pouco depois das 11 horas da noite. O vídeo do circuito interno do ônibus mostra quando dezenas de pessoas, vindas de todos os lados, invadem a pista e bloqueiam a passagem do coletivo com pedaços de madeira. Por outro ângulo, é possível ver quando um dos moradores obriga que todos desçam do circular. São momentos de pânico. O motorista sai assustado. A câmera de trás mostra o desespero dos cerca de 40 passageiros que se empurram na tentativa de descer o mais rápido possível. Um deles deixa até uma mochila para trás. Não demora muito e este homem entra, joga álcool e ateia fogo no ônibus. Neste vídeo feito com um celular, algumas pessoas arremessam uma bomba. Bem no para-brisas está uma garrafa de álcool utilizada pelos vândalos para colocar fogo no ônibus. Bem aqui próximo do motor está o local exato onde as chamas começaram. Elas, por sorte, não se alastraram por todo o ônibus. No chão tem inclusive um pedaço de foguete, fogos de artifício utilizados para dar mais força a essas chamas. A suspeita é que toda essa confusão tenha começado depois da prisão de um homem suspeito de ser o autor do tiro que atingiu uma criança de 9 anos dentro da comunidade. A polícia entrou no bairro São Paulo atrás de uma dupla que estava em uma moto. Eles seriam suspeitos de ter praticado um roubo pouco antes disso acontecer. Durante a perseguição, de acordo com a polícia, o garupa da moto acabou atirando contra a viatura. No momento em que ele revida esse disparo, o motorista se aproxima,
Outros disparos vêm no sentido do aglomerado desse beco, e aí ele não sabe precisar se foi também do condutor ou de outras pessoas. O menino estava na calçada com um colega quando foi atingido no rosto. A mãe dele tinha acabado de pedir um sanduíche para eles, ele estava esperando um sanduíche. Foi a hora que aconteceu os disparos, todo mundo correu no desespero e ele ficou para trás, porque ele foi baleado, né? E ninguém tinha visto. A polícia cercou a rua onde tudo aconteceu e ocupou os becos da região. Barricadas com móveis velhos e pneus foram montadas pelos moradores. Durante o protesto, a mulher deste homem foi atingida por um tiro de bala de borracha. O policial chegou xingando todo mundo e virou a 12 pro lado dela e deu um tiro. Do nada, só porque tava reclamando com isso, por que eles deu tiro na criança? O menino baleado é filho desta mulher. A bala está alojada perto do olho, como mostra o exame de raio-x. Internado no Hospital João 23, ele já respira sem a ajuda de aparelhos, está consciente e o quadro é considerado estável. Agora, novas imagens feitas no dia da queda do helicóptero da Polícia Militar, que resultou na morte de 4 PMs. A investigação sobre as causas do acidente ainda não foi concluída. Prestem atenção nessas imagens. Elas foram gravadas em Curicica, na zona oeste do Rio. Dezenas de suspeitos correm em direção à estação Palmeiras do BRT. Uma passageira registra toda a ação. Eles seriam bandidos em fuga. Os rapazes tentam invadir um ônibus, chegam a bater nos vidros, mas o motorista não para e segue viagem. Já na estrada, eles tentam fazer uma barricada para impedir a passagem de carros. Pouco tempo depois, é possível ouvir muitos tiros. Os teriam sido feitos pelo motorista que furou o bloqueio dos suspeitos. Em seguida, todos fogem do local. O registro foi feito na noite de sábado, quando o helicóptero da Polícia Militar caiu durante uma operação na comunidade da Cidade de Deus. A polícia está analisando todas as imagens que foram registradas naquele dia. A DH está apurando a morte desses policiais militares que estavam no helicóptero. Se esse helicóptero foi atingido por tiro, homicídio, por isso a atuação da DH. Então, a conclusão compartilhada desses laudos periciais, dessas perícias todas que foram feitas por esses 4 órgãos diferentes, será imprescindível para a gente prosseguir com essa investigação, para tentar identificar e esclarecer a motivação da queda desse helicóptero. A outra investigação, que também é responsabilidade da Divisão de Homicídios aqui da Barra da Tijuca, diz respeito aos 7 corpos que foram encontrados na mata. E, de acordo com o delegado responsável pelo caso, a necrópsia de 5 dos 7 corpos já foi concluída. E não há sinais de tortura ou de execução. Assim como já foi confirmado pelos peritos da DH que tiveram no local, não há sinais de tiro a curta distância, a queima-roupa, né, o cano encostado, que normalmente é um indicativo de execução. De volta ao vivo para todo o Brasil com o RF News, agora são 12 horas e 28 minutos. Em protesto pela falta de coleta de lixo em várias cidades do litoral de São Paulo, moradores pegaram o material que estava na praia e colocaram em frente à Prefeitura de Peruíbe. A greve das empresas responsáveis pelo serviço já foi encerrada em alguns municípios, mas as manifestações continuam. O lixo que se acumulava nas calçadas foi parar na porta da Prefeitura de Peruíbe, no litoral sul de São Paulo, e bloqueou a entrada do prédio. A greve dos funcionários da empresa de lixo acabou, mas a situação não foi normalizada. Por isso houve protesto. 5 cidades da Baixada Santista têm problemas com a coleta de lixo. Juntas, devem mais de 120 milhões às empresas que prestam serviço. Em São Vicente, até na praia tem montanha de sujeira, o que atraiu uma invasão de urubus. Eu vim de fora, a cidade é agradável, pessoal amável, mas esse lixo não tem classificação. Amanda não conseguia nem sair do prédio. Não dava para passar. Situação realmente muito crítica. Revoltados, os moradores colocaram o lixo no meio da rua. Só vieram buscar o lixo depois do protesto, senão ia continuar o lixo. Segundo os moradores, o lixo não é coletado aqui há cerca de 20 dias. Por isso, eles decidiram protestar. Interditaram a via, montaram 5 barreiras de lixo como essa. A casa cheia de mosca, rato na porta, tá horrível. Só 30% do serviço é realizado. A Prefeitura de São Vicente diz que não tem dinheiro para pagar a empresa de coleta de lixo. Já a de Peruíbe foi procurada por nossa reportagem, mas não quis falar sobre o assunto.
É inaceitável, né? O morador ter que conviver com lixo por rolo entre prefeitura e empresa de serviço de limpeza. Durante toda essa semana, o Brasil realiza uma campanha de mobilização contra o mosquito da dengue. Em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, as ações acontecem em bairros afastados da região central. E não é difícil observar o descaso de alguns moradores. A embalagem de iogurte vazia pode se tornar um criadouro do mosquito da dengue. A conscientização dos cuidados para evitar a doença está sendo intensificada no Brasil durante toda esta semana de mobilização contra a dengue, que acontece até a próxima sexta-feira. Em Cordeirópolis, no interior de São Paulo, as ações estão ocorrendo nos bairros justamente para atender os moradores mais afastados do centro da cidade. A gente optou por que cada dia seja feito num bairro diferente para dar mais possibilidade da população chegar até esse encontro, né? E nesse local a gente está, além da dengue, distribuindo panfletos também de sinantrópicos, né? De roedores, de peçonhentos, e com isso levando um pouco mais de informação e tirando as dúvidas que a população possa vir a ter. As ações feitas em conjunto entre a prefeitura e a população têm surtido efeito. No ano passado, o município registrou 600 casos da doença e este ano foram apenas 10 ocorrências positivas. O Vitor Hugo tem só 9 anos e já sabe quais são os cuidados que deve tomar. Minha professora me ensinou que não podemos jogar lixo na rua e não deixar água parada. Entra ano, sai ano e algumas coisas definitivamente não mudam. Dá só uma olhada à quantidade de lixo aqui neste terreno baldio que foi despejado pelos próprios moradores. A situação, além de crítica, acaba sendo propícia para atrair o mosquito da dengue. O Adilson mora bem em frente ao terreno baldio e lamenta a situação. Porque não só o cheiro, né, incomoda também, fora barata, escorpião, cobra, já chega na minha casa e eu tenho menina pequena, entendeu? Isso já traz um risco tão grande dentro da casa. E fora o negócio de dengue também, né? Eu já falei, já conversei, mas não adianta. Às vezes você vai falar para a pessoa fica brava com você ainda. Fala que aqui é o próprio lixo, entendeu? Eu falo que aqui não é lugar de jogar lixo, aqui é lugar de colocar entulho, essas coisas que deveria jogar, né? Se por um lado tem morador que dá mau exemplo, há outros que fazem a lição de casa direitinho. É o caso do André, que é policial militar e orienta as pessoas, inclusive quando está atendendo ocorrências. A gente orienta, vê alguma coisa errada, pneu, lata, essas coisas, orienta o pessoal para tirar dos terrenos. Eu até, atendendo ocorrência, orienta o pessoal nas ocorrências até, inclusive. O fato de você ser policial, formador de opinião, você acha que acaba, de uma certa forma, ajudando para divulgar essa informação? Com certeza ajuda, porque muitas vezes o pessoal da prefeitura chega e o pessoal não deixa entrar em casa, né? A gente às vezes precisa, que está numa situação complicada ali, entra e observa ali e já acaba orientando, fica mais fácil. Apesar do baixo índice, este ano, exemplos como o do André fazem toda a diferença. Para acabar de vez com o mosquito, todo mundo deve fazer a lição de casa. Pelo menos uma vez por semana na sua residência, elimine tudo que possa acumular água, por mais simples que seja. Não é um trabalho demorado, 10, 15 minutos por semana a gente consegue interromper o ciclo do mosquito. Dentro de casa, a gente fiscaliza, né, os vasos. Eu tenho cria em casa, criação, então tá sempre tomando conta, né, para não ter nenhum problema ou deixar espalhar esse bendito mosquitinho. Você faz a sua parte, mas você fica preocupado com o que o seu vizinho faz também? Ah, isso com certeza, né? Um tem que tomar contra a vida do outro nessa parte, senão o pessoal vai sofrer. Não dá para acreditar, né, que a gente ainda hoje lute contra um mosquito, né, para a gente sobreviver diante dele. Enfim, cada um tem que fazer sua parte mesmo. A rodovia Castelo Branco parou no início da tarde de ontem e você vai ver agora o motivo. Coloca as imagens. Olha só, uma família de patos silvestres precisaram atravessar a rodovia. A mãe e 15 filhotes atravessaram a pista da movimentada rodovia. Funcionários da concessionária e policiais rodoviários pararam os carros para que os patinhos pudessem atravessar em segurança. A travessia aconteceu no quilômetro 21, em Barueri. As aves foram para uma mata próxima à rodovia, o habitat natural delas. Cena interessante, né? Você quer compartilhar uma cena assim, uma imagem com todo o Brasil ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, é 19 97414 8550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News.
De volta ao vivo com o RF News, 12 horas e 41 minutos. A Polícia Federal apreendeu no aeroporto de Guarulhos produtos clandestinos usados por clínicas de estética. No Brasil, eles receberiam selos falsos de qualidade. A polícia conseguiu prender o trio com a ajuda de um sistema de identificação facial. Um dos homens é sócio de uma clínica de estética que já foi investigada por usar equipamentos clandestinos. A mercadoria adquirida fora de forma clandestina, introduzida de maneira clandestina e utilizada também de forma clandestina. Talvez até se justifique baixos preços de algumas clínicas, que acaba atraindo as pessoas e as pessoas até menos favorecidas. Os produtos clandestinos são sofisticados e estão na moda, como uma máquina de criolipólise. Técnica que promete o emagrecimento congelando a gordura corporal. Eles foram contrabandeados da China e, para dificultar a fiscalização, estavam separados em 3 malas. Os equipamentos não tinham certificação de origem e de qualidade. Nas clínicas, receberiam selos falsos de órgãos reguladores brasileiros. Um risco para a saúde, já que tratamentos estéticos desse tipo podem causar queimaduras na pele e até deformações. A pena para contrabando é de até 5 anos de prisão. Agora olha essa. Até o Hospital Veterinário de São Paulo está sofrendo com a superlotação. Ainda é cedo, mas a fila de espera já é enorme. Ele caiu da laje e quebrou as 2 patas. Ela tá com problema nos dentes, que ela já é velhinha, ela tem 14 anos. A procura por atendimento no hospital veterinário é tão grande que é preciso chegar de madrugada. Desanima pelo tempo. E outra, eu tô perdendo um dia de serviço. Mas o tratamento é bom. Paciência do lado de fora e muito trabalho lá dentro. Uma equipe de 200 pessoas atende em média 400 animais por dia. Triagem, consultas, exames, tudo de graça. O ultrassom da Pérola mostrou alteração no fígado. O tratamento sairia caro para a dona. Eu tô chutando mais ou menos de uns 5 mil a uns 7 mil reais eu já teria gastado com ela. Na sala ao lado, Fred tira a radiografia com imagem digital. Para mim foi ótimo. Ele operou, acho que em 1 semana já estava bem recuperado. Foi muito bom. O dono fica feliz? Opa, e como? O acompanhante fica do lado o tempo todo. Demora, mas vale a pena. Por causa do animal, né? A gente faz tudo por eles. Há 4 anos, esta é a rotina de um dos 2 hospitais veterinários públicos de São Paulo. O gerenciamento é feito pela Associação Nacional de Clínicos Veterinários, que tem um convênio com a prefeitura. São atendidos apenas moradores da capital paulista que precisam retirar senha entre 6 e 10 horas da manhã e esperar para serem chamados. Uma pessoa que chega para cá, ela passa por uma triagem, onde esse primeiro veterinário vai olhar o que o animal tem e vai destinar ele para o setor que ele precisa passar. Então, se ele tem alguma afecção cirúrgica, ele vai ser encaminhado diretamente para o setor de cirurgia. Se ele tem alguma afecção ortopédica, ele vai ser encaminhado para o ortopedista e assim adiante, cardiologia, oftalmologia. Ninguém vai embora sem atendimento. Na ala de internação ficam entre 14 e 16 animais. Está sempre com a capacidade máxima. Para estas pessoas, é a única alternativa para tratar os bichos de estimação. A espera é um pouquinho demorada, viu? Mas aqui é mais rápido do que o SUS para o humano, né? Pra gente é gratificante ver um animalzinho que entrou aqui numa situação muito ruim sair daqui bem. E justamente da pessoa que não teria dinheiro. Superlotado e mais rápido que os hospitais regulares. Enfim. Final do ano chegando e muita gente quer acertar as contas. Uma dica é aproveitar feirões realizados por bancos e empresas para renegociar as dívidas. O desafio é se controlar depois. Olha só. Chegar cedo na fila é fácil para quem rola na cama de preocupação. Tira o sono, com certeza tira. Eu não consigo dormir direito, não. No feirão em São Paulo, 19 empresas oferecem condições especiais para tentar reduzir a inadimplência. Ter dívidas em atraso, segundo uma pesquisa, é um problema de quase metade dos consumidores paulistanos. O professor de educação física conseguiu renegociar o que devia para pagar em 24 vezes. O nome sujo atrapalhava o plano dele e da mulher. Dá para sonhar mais alto, né? Ter minha casinha e quem sabe futuramente ter meu próprio negócio. Em 8 anos, os juros fizeram a dívida de Hernandes chegar a quase 3 mil reais. A proposta do banco surpreendeu. R$ 85 para liquidar o assunto. Ganhou para de Natal já, né?
O Natal já está garantido. As empresas dizem que no feirão estão mesmo mais dispostas do que nunca a negociar. E se aqui fica mais fácil acertar as contas, o complicado para muita gente pode ser depois. Aprender a lidar melhor com o orçamento para não entrar de novo no vermelho. José Carlos esteve aqui no ano passado e fez um bom acordo, mas acabou se enrolando mais uma vez. O patrão não fez vale, aí eu não cumpri. Aí acabei desviando o dinheiro para outro negócio. Até hoje não era para eu estar aqui, era para eu estar com meu nome limpo, né? É comum encontrar aqui consumidores que voltaram a se endividar. Não adianta renegociar a dívida e manter o mesmo estilo de vida. Educação financeira é igual dieta. A gente sabe o que tem que fazer, a gente sabe direitinho, né, na teoria, só que na hora de colocar na prática é a parte mais difícil. Então aqui a gente tem que entender mesmo que é o momento de você mudar o seu comportamento. O Wesley levou em casa o puxão de orelha. Foi a dona encrenca, foi a esposa. Ela vai te livrar da encrenca, Wesley. Ela fala, se você pode gastar 1.000, você gasta 500. Guarda os outros. E ela tá certa. De volta e ao vivo com o RF News para todo o Brasil, hein? 12 horas e 53 minutos. E voltamos com uma história que parece de pescador, mas aconteceu de verdade. Várias notas de dinheiro apareceram boiando misteriosamente na Praia da Urca, no Rio de Janeiro. Banhistas e pescadores que aproveitam os dias de sol acabam nadando em dinheiro literalmente e têm saído do local com uma verba extra para o fim do ano. Desde domingo é impossível passar pela mureta da Urca e não parar. Mas não é pela bela paisagem, não. É porque aqui o dinheiro está brotando do mar. Será mesmo? Seu Reginaldo mostra onde as primeiras notas de R$50 apareceram. O pessoal começou a achar dinheiro boiando aqui, aí começaram a pegar o dinheiro com o remo. Pegava o dinheiro com o remo jogando dentro do barco. O pessoal que mora nesse barco aqui na água. Aí começou a ter dinheiro jogado na água. O pessoal começaram a vir pra cá, né? Aqui ficou cheio de gente. 30 anos de mar e Anderson conseguiu um peixe grande. R$1.250. E não é história de pescador, não. E tive a curiosidade de botar minha máscara e ir até lá para dar uma olhada também, para ver o que tinha no fundo. Na verdade, porque não foi a primeira vez que rolou esse dinheiro, já é a segunda ressaca que aparece. Por isso, vale tudo. Equipamento de mergulho para a caça ao tesouro. E aí, encontrou alguma nota? E agora nada. Olha só que a gente encontrou aqui do alto, uma nota de R$50 ali, saindo da água. E ele vai tentar entrar ali para pegar essa nota, ó. Ó, olha ali, olha ali, olha ali. Mostra pra gente, mostra pra gente. Mostra. Já está completamente deteriorado. Na contramão da crise, o estado de Goiás foi o que gerou o maior número de empregos no país. Mas qual o segredo para esse sucesso? É o que você vai ver em uma série de reportagens especiais que o RF News exibe a partir de hoje. Olha só a primeira delas. Máquinas de última geração, que funcionam em 3 turnos, 24 horas por dia. É de Goiás que sai boa parte dos medicamentos e dos alimentos consumidos no Brasil. Setores que estão escapando dos efeitos da crise econômica, gerando impostos e novos empregos. Um deles foi conquistado pela dona Domingas. Agora, ela tem carteira assinada, plano de saúde e outros benefícios. Tá feliz, hein? Tô. Muito feliz. Domingas foi contratada por uma indústria, setor que tem sofrido bastante com a crise econômica. Até setembro, a produção industrial brasileira caiu 7,8%. Mais de 330 mil postos de trabalho foram fechados no país. Em Goiás, o movimento é inverso. Desde o início do ano, a indústria tem contratado mais do que demitido. O saldo positivo até agora é de 6.497 novos postos de trabalho, número que contribui para que o estado esteja no topo dos que mais geram empregos formais no Brasil. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, CAGED. Goiás está com 3 grandes vetores. O principal deles, o agronegócio. Goiás sempre foi campeão em questão de agronegócio. Então, o estado de Goiás investiu bem nesse setor. Além disso, o setor de serviço também tem dado uma resposta muito positiva. E a indústria goiana também tem dado indícios de grande contratação, principalmente o polo farmoquímico.
Danilo foi contratado há uma semana. Ele é formado em Química Industrial, trabalhou numa indústria de galões e decidiu montar o próprio negócio de revenda de água mineral. Só que não deu muito certo. Eu tive muita sorte de conseguir, porque em menos de uma semana eu fiz a entrevista aqui, na outra semana já me ligaram falando que eu tinha sido aprovado, então foi um processo seletivo muito rápido. Além de Goiás, os estados de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Roraima também tiveram saldo positivo na geração de empregos. Os outros estados demitiram mais do que contrataram. O Brasil vive a pior depressão da sua história. São 2 anos seguidos de recessão, com PIB quase 4% negativo. Isso levou dos 12 milhões de pessoas, de trabalhadores brasileiros, ao desemprego. Em Goiás, felizmente, nós estamos um pouco na contramão da história e começamos a sair da crise graças a uma série de incentivos que o governo criou ao longo do tempo, especialmente nesses últimos 20 anos, com Produzir, e também graças a um foco muito forte no agronegócio, na formação e qualificação de mão de obra e na infraestrutura. Goiás, como é um estado produtor, um grande produtor agrícola, nós podemos produzir muito alimentos, industrializar. Isso também tem gerado muito empregos no nosso estado. Wellington é feirante, mas decidiu procurar uma vaga que tenha carteira assinada. Eu não tenho seguro, né, de nada. Aí hoje, tipo assim, eu vou lá e trabalho, se der tudo certo, aí eu venho com a minha renda para casa, mas se não der, por isso que eu quero arrumar um emprego fechado. Por isso, fez um curso de vigilante patrimonial e passa o dia distribuindo currículos. O setor de segurança privada é um dos que mais tem contratado em Goiás. Só essa empresa recebe cerca de 100 currículos por dia. O bom profissional é aquele que já tem uma estabilidade boa, né, por onde passou, boas referências profissionais e que tem vontade de trabalhar mesmo, disposição, não vai faltar oportunidade. Não pode ficar em casa esperando a oportunidade bater na porta, né? É isso mesmo. Tem que ir atrás. E a segunda reportagem dessa série especial você confere amanhã no RF News, que termina agora. Uma excelente tarde para você e até lá.